Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos ouvintes da Rádio Alvorada, queridos telespectadores, depois de muitos meses, eis-nos aqui falando pela rádio e também pela televisão. Mas vamos continuar a nossa escola com estes novos instrumentos. Às vezes não estão ainda perfeitos, mas quem de nós já é perfeito? Estamos todos a caminho da perfeição. E quando falha um professor ou um padre ou um elemento técnico, lembra para nós que também somos pessoas que caem muitas vezes, mas estamos juntos para caminhar com a graça de Deus. Oremos, que é a nossa chave de interpretação da liturgia deste 27º domingo do tempo comum, primeiro domingo de outubro, mês dedicado às Santas Missões. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías e é uma leitura interessantíssima porque Jesus irá retomar no Evangelho de hoje esta fala do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha infértil em costa, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produzia uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a da minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidades. Nesta primeira leitura, é evidente que a imagem da vinha é a imagem do povo de Deus, é a imagem da amada. Lembra muito o Cântico dos Cânticos, mas só que lá a amada do Cântico dos Cânticos vai atrás do seu esposo. Aqui a vinha, muito cuidada, muito protegida, não deu uvas boas, mas deu uvas selvagens. Amigos, o que aconteceu no Antigo Testamento, o que Isaías detonou com este trecho sobre o Cântico da Vinha, é que Deus não pode forçar a nossa liberdade. Porque quando a gente dá frutos de injustiça, sua dileta plantação, eu esperava dela frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidades. Em lugar de nos abandonar, Deus entra, mexe nesta realidade, nesta nossa humanidade, e provoca em nós o desejo de sermos fiéis a este amor de um Deus que se dedicou com todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua criatividade, toda a sua potência para convidar um povo e que fosse luz para os outros povos.
um povo que tinha a certeza de ser o povo de Deus. E vocês serão o meu povo. Mas Deus quer fazer isso não para condenar os outros povos, mas o método que Deus usou, esse que nos interessa, porque a Sagrada Escritura, o livro da Bíblia de que nós meditamos no mês passado, a importância para nós, ela é uma história que descreve o método que Deus usou para chegar a cada um de nós. Chega a cada um de nós, sim, mas através do seu povo, através desta vinha, através do povo eleito. Muitas vezes, porém, ou o povo inteiro, ou uns prevalecem sobre os outros e se substituem, mudam as leis, mudam as regras, mudam quem é o dono da vinha. E aí a gente experimenta o desespero. Outro dia escutava na rádio um programa onde descreveram muitos padres que se suicidaram nesses últimos anos. Para nós é um terror esse aqui, que um padre se suicida. Por quê? Porque nós, que somos chamados a educar o povo, como é que podemos perder a esperança? É um mistério grande, mas Deus não tira a nossa liberdade, mas nós temos que nos dar conta que, se em lugar de dar frutos de justiça e de bondade, nós estamos dando frutos diferenciados, a culpa não é de Deus, não é da palavra dele. Ouçamos então a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, o que de mim viste e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Eis aqui Paulo, que nos convida a pedir a Deus que venha ao nosso encontro pelas nossas verdadeiras necessidades. Enquanto pedimos, temos que agradecer, porque somos objeto do seu amor, e a paz de Deus que vai além do nosso entendimento. Ele nos dá coisas que nem conseguimos pensar. Imaginem, todos os homens estão com o terror da morte, estão com o terror que vem o fim da vida. Muitas das pessoas vivem agarrados aos bens, ao prazer, porque a vida é muito curta, não sabem que Deus nos fez para viver para sempre com Ele. Por isso que Paulo diz, guardai os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, porque somente Jesus entrou na história consciente daquilo que o Pai quer de todos nós. Jesus veio não para criar mais uma religião. Jesus veio para mostrar qual é a verdadeira religião. É fazer o que ele fazia, pensar como ele pensava, amar como ele amava. Ele falava do reino de Deus, falava desta obra que o Pai começou e que a desobediência dos homens estragaram, mas o Filho obediente, este Filho, veio e conseguiu recolocar a história da humanidade no eixo certo, mesmo que aconteça agora o que vamos ouvir no Evangelho. Jesus já estava pregando o reino de Deus, já estava anunciando que se cumpriu tudo aquilo que as Escrituras falavam, as profecias e os salmos diziam. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta,
fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, vós nunca lestes na Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Nesta parábola de Jesus, que levou os próprios anciãos e sumos sacerdotes a responder corretamente, abriu os olhos destes sumos sacerdotes, destes anciãos, os que tinham o poder da religião, o poder da vida, o poder da cultura, e se colocaram em lugar do dono da vinha. Aqui não se fala de uma vinha que dá uva, o exemplo é um povo educado, ensinado por Deus. Todos os homens, até os povos nossos aqui na nossa Amazônia, os indígenas daqui, os bárbaros, os romanos, os gregos, todos os povos constroem a própria cultura, constroem uma maneira de se relacionar com o mistério de Deus, às vezes com medo, às vezes sacrificando pessoas, animais, sacrificando crianças para agradar a Deus, para pedir perdão a Deus. De qualquer forma, somente o povo de Israel foi educado a oferecer a Deus obras de justiça, de amor, de fraternidade, de solidariedade. Toda vez que alguém se colocava em lugar de Deus, o povo inteiro sofria. Agora passaram-se 2000 anos da chegada de Jesus. O filho que Deus mandou, o filho do dono da vinha, Jesus. Porque a vinha é como a imagem de toda a humanidade. E o espelho é lá, na história de Israel. Quando chegou, os próprios sumos sacerdotes, os escribas, os que explicavam a Bíblia aos outros, não reconheceram Jesus. E sentiram uma inveja terrível, pois o povo preferia escutar Jesus do que eles, que eram os mestres, que tinham uma esperteza extraordinária de transformar até os 10 mandamentos em mais de 600 outros mandamentos. E Jesus veio para ajudá-los a viver o essencial de toda aquela história, de toda aquela educação, que é amar os pequenos, amar os simples, amar aqueles que têm a consciência que dependem de Deus, amar aqueles que estão com sede e fome de justiça, aqueles que são simples de coração, aqueles que são puros de coração, aqueles que não são violentos, aqueles que são mansos. Então, é toda uma caminhada belíssima que podemos fazer, mas a nossa humanidade muitas vezes prefere andar por caminhos, atalhos que implicam injustiça, mentira, violência, tudo aquilo que infelizmente a gente escuta na televisão, na rádio, e às vezes até um drama como esse que estamos vivendo desta pandemia, nem um drama como esse
nos tornar mais sábios. Aliás, parece que quando a pandemia, que este Covid é dominado, o pessoal vai para farra, vai para se divertir, não vai com certeza para agradecer a Deus. Isso fazem aqueles que todos os dias agradecem pelo dom da vida, todos os dias rezam pela saúde dos próprios amigos e familiares, e quando alguém morre, como muitas vezes acontece também na nossa cidade, também na nossa diocese, a gente tem certeza que estão nas mãos de um Pai, que Nossa Senhora vai acompanhar, que Cristo vai recebê-los e ressuscitá-los. O mundo quer, também diante de um drama como esse, só se divertir, só voltar na farra. Vamos aprender desta palavra como viver com mais força este mês missionário, do qual daqui a pouco iremos falar. Hoje, este domingo, quarto domingo do tempo comum, é o dia 4 de outubro. Se não tivesse domingo, seria a festa de São Francisco de Assis. Hoje o Papa está lá, nesta cidade, está oferecendo ao mundo uma nova carta. Somos todos irmãos, todos irmãos. Quer dizer, esta vinha não é somente o povo de Deus, e não é somente a Igreja Católica. Seja os hebreus, como nós, cristãos católicos, somos convidados, nesta carta do Papa, a olhar os outros povos, os outros que seguem religiões diferentes, os outros que perderam no bem da cabeça e se enveredaram por caminho da droga, da mentira, da corrupção. Nós que experimentamos quanto é grande, quanto é belo o amor de Deus através de Cristo, através daqueles que o seguiram, que são os santos, através daqueles que desde o começo foram enviados ao mundo inteiro, não somente ao povo de Israel, porque Jesus veio, em primeiro lugar, a ser aquele filho da vinha que ia reunir de novo os dispersos filhos de Deus. Só que Jesus, não porque fracassou, mas ele veio para que, na plenitude dos tempos, Jesus enviasse os seus apóstolos, os 12 apóstolos, e depois, através do dom do Espírito Santo, enviou todos a viver uma vida missionária, a comunicar aos outros a beleza do encontro feito com um Deus que revelou para nós a beleza da nossa humanidade, a beleza de sermos pessoas que reconhecem a verdade, reconhecem a justiça, sentem uma correspondência entre aquilo que é o nosso coração, que rejeita a mentira, rejeita a violência. Ninguém nasce com o desejo de matar. Todos nós nascemos com o desejo de amar, porque somos amados. Quando uma criança, um adolescente, um jovem se torna violento, é porque houve muita violência contra ele. Claro, tem também o mistério da nossa liberdade. Então, nós temos que descobrir que a pessoa mais livre é aquela que, como Maria, a mãe de Jesus, se ofereceu. Eis aqui a serva do Senhor. Ela é uma mulher livre. Mas como disse que é serva, então é escrava. Não, a serva é aquela que acredita que o Senhor, que lhe pediu uma coisa, merece toda a confiança. Então ela de fato é a mãe de Deus, mãe de Jesus, a mãe de Deus. Ela de fato é a mãe, a rainha dos apóstolos, ela é a rainha dos mártires, ela é aquela que acompanha o crescimento de todo mundo. E neste mês, dedicado sobretudo às missões, às orações, no terceiro domingo faremos uma grande coleta no mundo para as missões, iremos enviar para Roma, para as missões do Papa, porque o Papa tem esta responsabilidade da Igreja espalhada em todos os 5 continentes. Nós vamos meditar, refletir, terá encontros, os nossos crianças e adolescentes da IAM, Infância e Adolescência Missionária, já estão trabalhando para isso, mas eles precisam ver que os pais, os adultos se interessam disso,
rezamos porque se a missão não é mais o centro da nossa vida, porque o lema desse aqui é somos irmãos e então precisamos sair e dizer a todo mundo essa nossa fraternidade, oferecer ao mundo, não obrigar todo mundo a ser católico, mas nenhum católico pode se esconder e não revelar ao outro quanto é bela a vida com Cristo, quanto é verdadeira a vida com Cristo. Daqui a poucos dias o Papa irá beatificar e santificar um rapaz de 15 anos, Carlo Acutis, que estava sepultado lá em Assis e foi levado num outro lugar na cidade de Assis, porque é lá que ele quis ser enterrado. Ele era de Milão, nasceu em Londres, mas quando abriu o caixão, o menino estava perfeito depois de 14 anos. É como se estivesse no velório, como se tivesse morrido há 1 minuto. E então, já o Papa Francisco queria santificar o dia 10 de outubro. E será isso. Nós iremos também participar da alegria de ter um santo que o Papa Francisco declarou para os jovens, padroeiro da internet, porque ele, através da internet, fez um trabalho magnífico, buscando em centenas de lugares aonde que acontecera milagre sobre a Eucaristia, porque ele com 7 aninhos, ele quis fazer a primeira comunhão, estava pronto, porque ele queria receber Jesus. E provavelmente, depois dos 7 anos até o momento da sua morte, todos os dias ele comulgava, todos os dias procurava participar da missa, todos os dias rezava a Mãe de Jesus com o terço, todos os dias lia a Bíblia, e ele chegou aos 15 anos com dentro no coração a certeza que tinha feito aquilo que Jesus lhe tinha pedido. Então o Papa o indicou para a juventude como exemplo e padroeiro da internet. Olha que coisa linda, porque ele está fazendo este Carlos Acutis, que será daqui a pouco São Carlos Acutis, ele, através da internet, aparece a jovem que estão buscando ABCD, e aparece justamente com aquela camisa, uma polo vermelha, e todo mundo, quando vê na televisão, quando vê o Papa falar dele, é este aqui que eu vi. Pois é. E então o Papa diz, siga no exemplo deste menino, que era muito alegre, dedicado aos estudos, dedicado ao esporte, mas que recebia Jesus e se identificava com ele. Então, o mês missionário tem que ser lotado destes exemplos e fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas famílias, as nossas paróquias se tornem todas missionárias. Teremos também encontro com os nossos seminaristas através da live, porque eles sabem trabalhar bem com esses novos instrumentos. Faremos um encontro sobre as missões com os nossos seminaristas de Manaus e de Patos de Minas. E assim, sigam e aproveitem desses novos instrumentos. Tem revistas missionárias, O PIME, faz anos que aqui no Brasil tem Mundo em Missão, que é uma revista criada por Paulo Mana muitos anos atrás. E foi traduzida e é feita aqui no Brasil com artigos particulares feitos dos nossos jornalistas lá em São Paulo. Então vamos rezar pelas vocações, vamos aproveitar desta palavra de Deus e não recebê-la e sufocá-la com os nossos problemas. Ao contrário, vamos deixar que esta palavra dê frutos, não de uvas amargas e selvagens, mas de uvas boas, o vinho, porque a uva será depois a imagem que Jesus irá escolher. Tomou o cálice com vinho e disse, tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. É o meu sangue derramado por vós, é o sinal do amor, é o sinal da festa. Quando tem amor, tem festa. Quando o amor termina, entra a tristeza, a violência e a morte. A todos, o meu abraço e um bom domingo.